É hora de catequizar. Seja bem-vindo a mais um encontro catequético da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Boa tarde, paz e bem. Bom, hoje a gente vai dar continuidade aos encontros de catequese de Crisma e hoje nós entraremos no 15º encontro. O tema que a gente vai abordar é cultura de paz e a gente, dentro desse encontro, a gente vai ter um grande objetivo, que vai ser compreender que nós cristãos nós devemos procurar sempre agir em favor da paz e evitar retribuir o mal com o mal. Então esse vai ser o objetivo do encontro dessa semana. Para iniciarmos, a gente vai fazer uma breve recordação do encontro anterior. No encontro anterior a gente viu que a gente precisa ir ao encontro de quem precisa, pois essa foi realmente a postura de Jesus Cristo. E a gente vai relembrar alguns eventos importantes durante a semana. Primeiro, a vacinação, que está indo de uma forma mais acelerada, então possivelmente a gente vai retomar os encontros. E uma segunda grande recordação é do evento que se aproxima agora pela nossa paróquia. Então, procure os catequistas de vocês, procure os familiares e converse sobre essa live solidária que tanto está ajudando o pessoal nesses tempos mais difíceis, principalmente na distribuição de alimentos, distribuição de sopas e outras coisas correlatas. Vamos fazer então o nosso momento oracional, pedindo para que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, para que a gente possa acolher a verdade que Ele quer nos passar através desse encontro. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, a leitura que a gente vai refletir no encontro de hoje, ela se encontra na carta aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5, versículos 14 e 15. Pedi-vos, porém, irmãos, corrigi os desordeiros, encorajai os tímidos, amparai os fracos e tende paciência com todos. Vede que ninguém pague a outro mal por mal. Antes procurai sempre praticar o bem entre vós e para com todos. Então vocês irão fazer uma segunda leitura mais silenciosa dessa carta, desse trecho dessa carta, e depois a gente vai prosseguir com o desenvolvimento do encontro. Bom, agora que vocês já fizeram uma segunda leitura, o que a gente pode refletir através dessa leitura e através desse tema? Primeiro vocês vão fazer uma pequena partilha escrita, então isso vai ser a primeira atividade de vocês, então separem uma folha e escrevam e depois entreguem para o catequista ou para o catequista de vocês, refletindo sobre o seguinte ponto: cuidar que ninguém pague o mal com o mal, mas procurai sempre o bem uns dos outros e de todos. O que é essa mensagem? O que esse trecho remete a vocês? O que cai no coração de vocês? O que vocês entendem? O que isso faz refletir? O que isso faz vocês agirem a partir de agora? Então vocês vão escrever numa folha aquilo que brotou no coração de vocês. Depois agora a gente vai dar continuidade. É bom a gente saber que é natural dentro da nossa família, dentro dos relacionamentos entre amigos, entre familiares, entre conhecidos e não conhecidos, a presença de conflitos. Isso é super natural. Sempre vai existir conflitos. Também é natural a gente encontrar em dificuldades para ter um diálogo de uma forma muito, muito respeitosa. É difícil? Sim, é difícil, mas é nosso dever sempre mantermos esse diálogo de uma forma muito mais respeitosa. Porém, a gente sabe que não é fácil. Porém, é a nossa prática, nosso dever como cristãos praticar isso no nosso dia a dia. Então, o que a gente viu? Que é normal existir conflitos e é normal
mal, a gente não conseguir dialogar de uma forma mais respeitosa. Porém, nosso dever é ter esse diálogo. Por que existe isso? Porque na nossa sociedade existem conflitos e porque na sociedade é difícil o diálogo. Porque existe uma coisa que a gente chama de contrariedade. O que é essa contrariedade? É o resultado do encontro entre a singularidade de cada pessoa. Eu penso de uma forma, a outra pessoa pensa de uma forma, a minha realidade é de uma forma, a realidade de outra pessoa é de outra forma, a minha educação, os meus princípios, as minhas morais, aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito, a minha vivência. Cada um vai ter algo desse aspecto diferente do outro. Mesmo morando dentro de uma mesma casa, a gente vai ver certas diferenças. Por quê? Porque cada um é singular. Deus nos vê de forma única, de uma forma singular. Então, por esse motivo da contrariedade que vai ter essa diferença entre nós. Mas isso é normal. O que a gente deve evitar, o perigo da contrariedade dentro das nossas relações, é quando isso gera motivo de agressão ao outro, que é totalmente contrário e totalmente oposto e contrário à nossa atitude como cristãos. O cristão nunca deve buscar na contrariedade motivos para agredir o outro. Não somente agressões físicas, mas agressões verbais, agressão da personalidade, agressão do jeito da pessoa, a agressão de como aquela pessoa se porta. Então, o grande perigo da contrariedade é quando a gente usa isso como uma forma de agredir o outro. E isso é o grande perigo e é totalmente oposto ao nosso ser cristão, totalmente oposto àquilo que Jesus nos ensinou. Então, isso é outro ponto que a gente deve refletir a partir do encontro de hoje. Como a segunda atividade que a gente vai ver, lembrando que a primeira atividade foi refletir sobre aquele versículo, a segunda atividade que vocês vão fazer vocês vão escrever nessa mesma folha quais são as atitudes esperadas de nós em relação com o próximo, de acordo com o texto bíblico que a gente viu, que a gente ouviu. Vocês entenderam? Então vocês vão escrever quais são as atitudes que nós esperamos ter em relação com o próximo, de acordo com a iluminação do texto bíblico que a gente viu. Então isso é a segunda atividade. Existe uma coisa que a gente sempre fala bastante, que se chama cultura de paz. Primeiro a gente vai entender o que é cultura. Cultura nada mais é do que algo que acontece, que muitas se desenvolve do desenrolar da nossa sociedade, e elas têm um grande poder de influenciar pessoas. Elas têm poder de modificar ou de incentivar o comportamento das pessoas. E existem vários tipos de cultura. Cultura do consumismo, cultura da paz, entre outras. Hoje a gente vai se deter sobre a cultura da paz. O que é a cultura da paz? A cultura da paz se constrói e mantém através de uma mediação de conflitos, através do respeito e do diálogo com outras pessoas, através da proteção da dignidade das pessoas que estão envolvidas e do perdão pelas faltas cometidas. Então, isso que é a cultura da paz, da qual que a gente precisa tanto nos dias atuais. Então, o que é? Mediação de conflitos, respeito e diálogo com as diferenças, proteção da dignidade dos envolvidos e, principalmente, perdão pelas faltas cometidas. Como uma forma muito mais prática, o que a gente vai fazer? Eu vou dar para vocês 2 exemplos bem interessantes relacionados a essa cultura de paz, esse diálogo da paz. O primeiro exemplo, imagine que vocês estão numa roda entre amigos e vocês começam a falar mal de uma pessoa. Vocês começam a falar mal da fragilidade de alguma pessoa, algo que se destaca daquela pessoa, que vocês começam a zombar e vocês começam a falar mal. O que isso vai acarretar? Primeiro, é um ato de violência velada. Aquilo é um certo tipo de violência. Não uma violência física, mas é um certo tipo de violência que vocês estão cometendo. O segundo, só essa situação pode gerar um conflito. Então, aquilo que é somente uma fofoca, é somente uma fofoca, isso não faz mal, isso pode gerar um conflito totalmente desnecessário. E o terceiro, que vai ferir a dignidade daquela outra pessoa.
aquela pessoa que vocês estão falando mal de alguma fragilidade, de algum acontecimento ou de alguma coisa física daquela pessoa, vocês estão ferindo a dignidade daquela pessoa. Então, isso é o primeiro exemplo. O segundo exemplo é de um acontecimento verdadeiro que aconteceu entre dois países, entre Bulgária e Grécia. Lá no ano de 1925, esses dois países, Bulgária e Grécia, eles não estavam bem. Eles diplomaticamente não estavam muito legais. Não tinha uma convivência muito pacífica. Então, o que aconteceu nesse ano? Um cachorro que estava lá na Grécia, ele atravessou a fronteira e foi parar na onde? Foi parar lá na Bulgária. Um soldado lá da Grécia, o que foi fazer? Que era o cachorro dele, ele foi lá buscar. Então, o que ele fez? Imagine que tem em mente que eram dois países que estavam em conflito. Um soldado atravessa o país de um território de um país inimigo, entre aspas, para buscar seu cachorro. Um sentinela, que era um soldado da Bulgária, vai e mata esse soldado grego. O que aconteceu? As tropas do país da Grécia foram lá e entraram em conflito com as tropas do país da Bulgária. Por causa disso, teve mais de 40 mortos e feridos. Quando iniciou-se uma guerra totalmente desnecessária. E depois o que aconteceu? Bulgária reconheceu que aquilo foi apenas um mal-entendido. E parou por aí? Não. Depois de reconhecer que foi mal-entendido, ela então teve que emitir um pedido formal de desculpas, punir os responsáveis por aquele ato que foi totalmente desnecessário e pagou de uma forma assim, uma indenização muito generosa, assim, uma indenização bem vultuosa. Ela pagou uma multa bem alta, indenização àquelas famílias daquelas vítimas que foram envolvidas nessa guerra, mais ou menos 40 famílias. Então, nesses dois exemplos, a gente consegue perceber como que a cultura de paz é necessária para os dias atuais, como que o respeito pelas diferenças, pela singularidade, é tão importante para a gente realmente sermos cristãos de fato, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo nos pediu. E lembrando dessas duas atividades do qual a gente propôs para o encontro de hoje. Para finalizar então, vamos pedir a proteção de Deus para que ilumine a nossa semana, ilumine a nossa família, ilumine também o nosso pensamento, a nossa atitude, para que nós possamos ser cristãos de fato. E vamos rezar então uma Ave Maria, para que Nossa Senhora também nos ajude nesse caminhar que é árduo, mas é totalmente possível. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Estivemos e permanecemos unidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.